O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas registrou, nos últimos anos no Brasil, um aumento na venda de cursos online em 274%. Muitos professores que oferecem esse conteúdo, seja para um estudante que está se preparando para o vestibular, para o Enem, seja para uma especialização em uma área de conteúdo. Mas muitos dos produtores dessas aulas, desses conteúdos, se deparam com uma concorrência, não de outro professor, de outro especialista na área. A concorrência da pirataria, principalmente em aplicativos de trocas de mensagens. Foi o que aconteceu recentemente com o caso de um desses produtores de conteúdo. Professor de química que identificou que o material que ele vende como aula online para os estudantes era disponibilizado gratuitamente e sem que ele tivesse qualquer autorização assinada para que esse material chegasse a quem se interessasse pelo conteúdo. A partir daí, começa uma briga na justiça. E a gente vai entender um pouco mais sobre como se deu esse primeiro capítulo e como um direito de um produtor de conteúdo também faz parte agora de uma disputa judicial, conversando com o Dr. Lucas Uster, advogado especialista em direito digital, que ajuizou uma ação contra o Telegram, a plataforma responsável por essa troca de mensagens e que também é parte deste processo. Dr. Lucas Uster, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Um bom dia para o senhor. Um excelente dia, Heitor. É um grande prazer. Cumprimento também todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Uma vez que o professor que cria esse conteúdo identificou que o material dele estava sendo pirateado, qual foi o caminho que o senhor traçou na estratégia de defesa e como está nesse momento na justiça esse processo, doutor? Perfeito. Excelente pergunta, e é muito importante também que essa mesma situação ela se repete com diversos outros professores. Então é importante também que as pessoas saibam, né, o que fazer numa situação como essa. O que foi feito nesta situação e o que se recomenda, né, que seja feito quando algum professor eventualmente se deparar com os conteúdos que ele comercializa sendo disponibilizados sem autorização em qualquer plataforma, né? Primeiro, é sempre importante notificar essa plataforma, é importante notificar, demonstrar que o conteúdo desse professor está lá, né? Inclusive reforçar que não existe nenhuma autorização para isso, reforçar também que não só o professor acaba sendo prejudicado em razão das vendas, né, que ele acaba não conseguindo fazer, mas os próprios alunos que adquirem o conteúdo original, né, da fonte original do professor, eles também acabam se sentindo lesados com práticas como essa, né? E fora isso, existe um outro dano também, que é o dano da falta de certeza até mesmo acerca da qualidade desse conteúdo, porque no momento em que um aluno adquire um conteúdo de uma fonte que não é a original, esse conteúdo pode ser adulterado, né? Ele pode acabar, inclusive, até mesmo aprendendo algo ali que não foi o que o professor realmente trouxe nas aulas originais. Né? Isso pode repercutir até mesmo na aprovação dele nos vestibulares. Né? Então, é uma situação que acaba trazendo diversas vítimas. Mas, voltando à pergunta, o ideal, então, o que é? É primeiro notificar a plataforma, né? A plataforma, hoje, ela tem o dever de atender esses pedidos de notificação e, constatando a irregularidade ali, né? Constatando a violação autoral, ela tem o dever de remover esses conteúdos. O que aconteceu nessa situação em específico, né? Que gerou esse processo? O Telegram, mesmo notificado, infelizmente não removeu os conteúdos. Ou seja, não restou outra alternativa que não fosse ingressar com uma ação judicial. E o interessante, Heitor, é que nessa ação judicial, no primeiro grau, ela foi julgada improcedente,
Por quê? Porque o Telegram alegava que primeiro que ele não possuía os dados, né, desses usuários que estavam praticando a pirataria, mas também que ele não seria responsável por monitorar esses conteúdos na plataforma dele. E os argumentos foram acolhidos. O juiz de primeiro grau acabou acolhendo e julgou a ação improcedente. Então, o autor da ação precisou recorrer ao Tribunal de Justiça, foi o Tribunal de Justiça de São Paulo nessa situação, mas essa ação ela não precisa necessariamente ser ajuizada em São Paulo, né? Isso é importante que os professores também saibam. E o tribunal, então, mudou esse entendimento. E o que o tribunal entendeu, né? Que o Telegram seria, sim, responsável quando ele é notificado. E isso é comprovado, né? Isso precisa sempre ser comprovado. Por isso que é importante também que essas notificações, quando os professores fizerem, precisam ser guardadas, né? Porque elas podem acabar sendo depois utilizadas como prova. Mas então o tribunal entendeu que o Telegram é responsável, sim, quando não atende esses pedidos de remoção formulados pelos professores, mas não só isso, né? O Telegram também foi condenado a indenizar o autor da ação em danos morais, também foi condenado a indenizar o autor da ação pelos danos materiais. E o que seriam esses danos materiais, né? E esse caso é um caso bastante interessante, porque as vendas que um professor deixa de fazer, né, quando ele é vítima de uma prática de pirataria, é difícil da gente mensurar, né, qual é o valor exato dessa indenização. Então, essa fase ainda vai ser apurada num procedimento, mas o tribunal já entendeu que o Telegram é responsável por indenizar o autor nesses danos, né? E fora isso também, o Telegram também foi condenado a informar os dados desses usuários, né, que estavam praticando a pirataria, para que eles também depois possam ser responsabilizados. Então, hoje em dia a gente acredita, né, muitas pessoas acreditam, né, que a internet é terra sem lei, que é difícil localizar, né, como tu bem estava comentando, né, há poucos minutos atrás, que as pessoas acreditam que é difícil, né, de localizar os usuários, mas não é bem assim, né? Claro que demora um pouco, a justiça, né, ela é bastante congestionada, mas nós temos hoje em dia já ferramentas que permitem, né? A própria legislação já traz alguns embasamentos e as ferramentas, né, que nós temos hoje em dia permitem essa localização posterior dos usuários para responsabilizá-los. O senhor vê semelhança, doutor Lucas Uster, na postura do Telegram com o que a gente vem acompanhando na queda de braço quase entre o Supremo Tribunal Federal e Elon Musk pela plataforma X, o argumento de que ele não pode remover conteúdo ou não podia, de que não poderia indicar alguém no Brasil. O senhor vê uma postura semelhante de uma outra empresa também considerada Big Tech? Tem algumas semelhanças, mas são situações bem diferentes, porque o ponto central é diferente, né? Quando nós estamos falando sobre violação de direitos autorais, que é o a Síria, que é o advogado digital, às vezes acaba tendo também esses empecilhos. Mas voltando ao assunto, né? Quando nós estamos tratando de uma violação autoral, o Marco Civil da Internet, né, que é uma lei que regula em linhas gerais a internet, traz essa questão da plataforma não responder, né, imediatamente pelos conteúdos dos usuários, né, isso é uma coisa, né, liberdade de expressão, isso é uma coisa. E no caso do Twitter, existem, né, do X, agora existem algumas questões ali bem polêmicas até. Agora, nesse caso em específico, é um cenário totalmente diferente. Aqui nós estamos tratando de uma violação que aconteceu, né, que é um crime, inclusive, né, a pirataria é crime no Brasil, e que a plataforma não tomou as diligências cabíveis a ela. Então ela foi depois responsabilizada por isso. Por isso que eu entendo que são questões diferentes, né, embora existam sim algumas semelhanças também. Doutor Lucas Uster, além de produtores de conteúdo de educação, há vários outros produtos que são muitas vezes compartilhados sem devida autorização dos direitos autorais. Desde conteúdo adulto até filmes, séries,
livros completos que estão no Telegram. O senhor, inclusive, destacou muito bem que o caso do seu cliente, o caso desse professor, ele não é o único. Mas o senhor acredita que possa se tornar uma jurisprudência e que, a partir de uma vitória na justiça, outros produtores de conteúdo sigam o mesmo exemplo e a justiça continue dando o mesmo resultado? Sem dúvida, Heitor, eu acredito que é isso que vai acontecer. A jurisprudência, ela precisa, né, dessas demandas, então é muito importante que as pessoas levem essas questões à justiça, né? Claro que o ideal é sempre elas tentarem resolver de forma extrajudicial, né, até para a gente não congestionar o poder judiciário, mas não havendo essa solução extrajudicial, é assim que a jurisprudência vai evoluindo aos poucos, né? O tribunal vai recebendo casos, vai analisando esses casos, vai formando o entendimento do tribunal, e eu acredito que essa decisão em específico ela vai colaborar sim para isso, né? Foi uma decisão bastante justa, muito bem fundamentada, né? Os desembargadores fundamentaram muito bem, especificaram essa questão da lei de direitos autorais ser uma norma específica nesse caso, então eu acredito que sim, Heitor. Para a gente finalizar, doutor, quem estiver nos acompanhando e vamos criar as duas situações, ou perceber que um conteúdo produzido foi pirateado, ou recebe um conteúdo que é claramente pirata. Um filme, por exemplo, que acabou de sair de cartaz, que acabou de chegar numa plataforma de streaming, está lá, na íntegra, na plataforma. Quais os caminhos para quem se sentir lesado por ser pirateado e quais os riscos de receber esse material pirata também no próprio celular? Perfeito. É muito importante isso, né? Porque também muitas pessoas acreditam que o fato delas receberem o conteúdo pirata, isso por si só não configuraria nenhuma prática ilegal, né? Só que não, na verdade, tanto aquela pessoa que disponibiliza os conteúdos, ela pode ser responsabilizada, né? Porque também é crime também, mas aquele que recebe, né, que reproduz esse conteúdo no dispositivo dele, que compartilha, né, ele pode também acabar respondendo, inclusive, por alguns crimes, né? Depende muito da situação concreta, né? Mas ele pode responder, por exemplo, até por receptação, ele pode também responder por violação de direito autoral. Então é uma situação que tanto aquele que comete quanto aquele que recebe podem ser responsabilizados. O que fazer, né? Tu perguntou o que a pessoa deve fazer quando ela percebe que é vítima. Primeiro, ela notificar a plataforma, isso é sempre importante, independente de qual é a plataforma, né? É importante que ela notifique formalmente. Ela também é importante que ela registre um boletim de ocorrência, né? E nesse boletim de ocorrência, quanto mais detalhes ela conseguir incluir, e hoje em dia isso é muito mais simples, né, do que alguns anos atrás, porque a maioria dos estados já possui a delegacia eletrônica, né, que é no site mesmo. Então, quanto mais informações, anexos, provas essa pessoa conseguir incluir nesse boletim de ocorrência, melhor até mesmo para que a autoridade policial consiga depois apurar, né, e localizar eventualmente esses autores até de forma mais rápida. Então é importante notificar, registrar o boletim de ocorrência, e aí se ela notificou, a plataforma vai ter o dever de remover esses conteúdos, né? Cada plataforma possui também um campo específico que é exatamente para reportar essas violações. Então, a pessoa, dependendo de qual plataforma ela percebeu, né, esse conteúdo dela sendo violado, ela deve procurar, então, diretamente no site da plataforma, onde é o local onde ela deve fazer essas denúncias, e lá ela vai formalizar tudo e vai também guardar como prova, né? Se não resolver, vamos supor que ela acabe fazendo tudo isso, né? Nada aconteça. Aí, nesse caso, é interessante, então, que ela busque um advogado da confiança dela, para que o advogado, então, possa também iniciar outras medidas jurídicas mais incisivas, né? Inclusive acionando o judiciário. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Lucas Uster, advogado especializado em direito digital, direito empresarial e propriedade intelectual. Doutor Lucas, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia para o senhor, bom trabalho para o senhor e para a sua equipe.
Muito obrigado, Heitor. Um excelente dia para ti e todos os ouvintes.